Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Salve, salve, franguinhos e franguinhas, frangueiros e frangueiras. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Olha só, para começar, vou fazer aquele convite de sempre. Se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para receber as notificações, para não perder nenhum vídeo, como o de hoje. O franguinho hoje tá espetacular, sabe? Aquele fritinho, crocante, saboroso. Convidado merece. Kleber Machado está na nossa mesa. Bem-vindo, Kleber! Hoje sim, hein? Hoje sim! Bem-vindo! Bem-vindo, Kleber. Fala, Clebão. Tô ficando emocionado. Segura as lágrimas, segura a emoção. Mas é falso. Vocês me prepararam uma surpresa nesta quarta de manhã de sol. É o arquivo confidencial. Kleber, vamos lá começar exatamente por esse tom de arquivo confidencial. Você trabalhou anos e anos na televisão, anos e anos na TV Globo, fez suas incursões no Sport TV, tem longa experiência no setor. Me diz uma coisa, você já imaginou que um dia você ligaria a televisão assistindo uma transmissão de futebol e o locutor mandasse um "Puscas que eu pariu"? Começou na canela. Bom, primeiro, bom dia. Obrigado a vocês pelo convite, pela calorosa recepção, para todo mundo que está acompanhando. Não, eu não imaginava, mas assim, eu entendi a ideia, né, que é o Prêmio Puskás. É que o problema é você ter que explicar que é o Prêmio Puskás e aquele gol foi parido por Puskás, que fez um golaço, e obviamente que no áudio, né, na percepção auditiva, causa minimamente um espaço. Tanto é assim que uma vez quem falou isso foi o Gustavo Villani, né, narrando um jogo, saiu um golaço e ele mandou um Puskás que eu pariu. A ideia é interessante. Agora, na prática, pode causar estranheza. Tanto é que um amigo meu me mandou, poxa, o narrador do Sport TV, eu estava narrando um jogo e ele mandou, o narrador do Sport TV mandou um palavrão. Aí eu imaginei o que era, falei, não é um palavrão, tem que explicar. Lito, eu acho que hoje em dia você tem uma liberdade muito maior, uma facilidade muito maior em ser mais descontraído, mais informal e tal. Agora, o quanto vai dar certo ou não acaba sendo um pouco de tentativa de acerto e erro, né? Talvez eu não usasse, mas eu entendo a ideia. Eu acho que a ideia é de alguém que pensou uma parada. Não sei se foi natural, assim, se saiu natural ou se ele pensou a ideia. Mas eu não imaginava que eu fosse ouvir. Bom, Kleber, um abraço a você. Ótimo tê-lo aqui. Grande companheiro de sempre, das viagens, nos ombreando. Nunca trabalhei com você, infelizmente. Para você, mentira. Mas fez arena lá, né, Quartarolo? É verdade. A gente brigava lá de vez em quando e boa. E quando você precisa explicar o que fez é porque não foi tão perfeito, né? Eu adoro o Villani, mas explicar piada é porque fica difícil para entender, né? Então tem que ter legenda. Mas mudando de assunto. Kleber, as mudanças da Globo são só concorrência digital ou uma mentalidade de uma geração de diretores mais novos? Eu acho que é um mix disso tudo. É resultado dos tempos que nós vivemos na comunicação. Eu acho que essas mudanças não podem ser exclusivamente chanceladas ou dirigidas à Globo. Eu acho que muitas outras emissoras têm uma maneira diferente de fazer, não só futebol, como todas as outras atrações, porque há uma diferença mesmo. Hoje nós estamos aqui fazendo um programa, um encontro de uma plataforma que há alguns anos a gente nem imaginava que isso fosse possível. Hoje nós estamos aqui em 6, 7 caras, cada um num canto, fazendo um espaço de hora e pouco. Hoje nós temos, há muito tempo, nós temos uma reação da audiência muito mais imediata. E eu acho que isso tudo foi mexendo na maneira de fazer. A questão da idade, não sei se é questão da idade, nenhum de nós aqui é juvenil, e nós estamos numa outra plataforma.
Então, eu imagino que seja um andar da carruagem mesmo, assim, para ser antigo, o andar da carruagem. Ou o rolê do skate, se vocês quiserem. Porque, assim, acho que a questão de idade, eu acho que ela vai muito na cabeça da gente. Se nós pararmos no tempo e ficarmos naquela de, lá atrás... Eu acho que tem coisa lá atrás que era maravilhosa. Tem coisa hoje que é um espetáculo. Eu costumo brincar assim, qual é o melhor telefone que você tem? Esse que você usa hoje ou aquele que você usou em 1994? Você não compara um com o outro. O carro que você dirigia quando você fez 18 anos ou o carro que você dirige hoje? O bonde que você andava ou o metrô que você anda? Então tem coisa que é mais nova e é mais legal. Tem coisa que é mais nova e não é tão legal. Agora, acho que tem um pouco de tudo. Um pouco de concorrência, um pouco de tipo de público, mais até do que a faixa etária de quem bola alguma estratégia, entendeu? Bom, Kleber, você começou lá nos anos 80 na TV Gazeta, né? Acho que com a turma do Milton Peruzzi, aquela turma que tinha... Foi depois, Amalfi. Na Gazeta foi depois. Então, aquela turma que tinha aquela mesa mesa redonda tradicional, né? Que é uma fórmula que existe até hoje, né? Depois você foi para a Globo, depois de tantos anos, aí você começou a narrar. Quanto de adrenalina e de tesão ainda tem naquele menino que saiu lá da Gazeta e começou a narrar na Globo? É a mesma adrenalina hoje quando você vai fazer uma transmissão? É uma boa questão. Eu comecei um pouco antes, aquela mesa redonda do Peruzzi, do Perão, do Petri, aquela que o Galvão fazia lá nos anos 70, aquela era um molequinho que assistia. Zé Italiano. Né? Zé Italiano, enfim, era um timão. Aquela eu assistia. Primeiro eu fui trabalhar em rádio, na Rádio Bandeirantes, trabalhei um pouquinho na Rádio Tupi e trabalhei na Rádio Globo, no Sistema Globo de Rádio. E a Gazeta, eu comecei assim no meio dos anos 80, 84, com o Edson Scatamaca, ele fez um jornal lá chamado Jornal do Esporte, e eu fiz um pouquinho daquele programa. E voltei depois já com a Avalone como chefe. É lá que eu comecei a dar as primeiras narradas, assim. A questão da adrenalina, eu acho que ela ainda é a mesma. Eu nunca fui um cara adrenalinado, de ficar tenso, nervoso antes de entrar no ar. Eu sempre achei que você se prepara para entrar no ar e entra no ar. Se você ficar nervoso porque você vai entrar no ar, você vai quase que certamente fazer uma bobagem. Mas eu tenho hoje o mesmo tesão. Eu acho assim, a nossa profissão ela é muito privilegiada, né? A nossa rotina, a gente sabe que tem rotina, que hoje você acorda, que vai fazer aqui o programa, mas o que vai rolar, o que vão te perguntar, como é que você vai se sair de uma outra resposta, você não sabe. Você sabe que tem um jogo à noite, mas o que vai acontecer no jogo você não sabe. Então, acho que isso é um privilégio de quem tem uma rotina, mas os fatos que vão acontecer durante o teu trabalho são absolutamente imprevisíveis. Então, hoje, eu acho que eu me sinto mais seguro, eu fico mais à vontade, mas a hora que pinta uma modalidade diferente, alguma coisa diferente para fazer, eu me preparo para fazer. Então, assim, essa adrenalina no sentido de estar a fim de fazer, achar legal fazer, eu mantenho a mesma que eu tinha quando eu comecei a trabalhar. O Amalfi não gostou da resposta, foi embora. E você, Gini? Pois é, Kleber, eu queria saber, porque falar em Kleber Machado é justamente lembrar sempre do hoje sim, hoje não, e a gente sabe que tem, quer dizer, os memes, as gafes, a gente pode dizer assim, viraram atração na internet e uma coisa que é muito citada, muito contada, mas também tem muito do carinho. Isso te agrada, isso te incomoda, a maneira como é tratado, a maneira como o pessoal brinca com você, com esse seu jeito de narrar, de repente, trocar uma informação ou criar um bordão ali em cima da hora. Como é que é isso para você? Então, Rodrigo, a gente podia traçar aqui um belo debate, estabelecer uma bela discussão sobre o que é gafe e o que não é gafe. Hoje não, hoje sim, eu acho que não é gafe. Uhum. Não vejo nenhum gafe. Olha o Romarinho, não é gafe. Não consigo ver como gafe. Olha o Romarinho é o gol do Boca, né? Contra o Boca? Não, aí no caso...
No caso, seria o meme, né? Seria a coisa que se torna... É que você usou a palavra gafe, né? Ou você que usou a palavra gafe. Então, assim, gafe foi o dia que eu ultrapassei um cara na Fórmula 1 e o cara estava ultrapassando um retardatário. Aí é gafe. Aí, vai falando de tal, ultrapassa o cara, fica, pô, é retardatário. Pô, aí é gafe. É uma puta gafe. Aí é gafe. Por exemplo, o tal do gol do Zé Eduardo, que não saiu na final da Copa Libertadores. Aquela é um meme gafe. Pô, claro que é gafe. Eu achei que foi gol. O Caio te salvou, né? O Caio, você... a bola foi para fora. Como assim foi para fora? Foi para fora. Eu vi gol, né? Aquela é uma gafe. Mas, assim, eu não me incomodo com brincadeira, com meme, com essas coisas. O ano passado, quando me entraram em contato comigo para fazer alguma reportagem, alguma matéria sobre os 20 anos do Hoje Não e Hoje Sim, pô, se isso for gafe, porra, haja tempo de durabilidade de uma gafe, né? Eu acho que não é gafe. Mas eu não me incomodo, não. Eu me incomodo quando você faz uma onda tirando alguma coisa do contexto, tirando uma frase do contexto, pegando só um negócio e dizendo que aquilo ali é uma mancada e você não contextualizou, não viu toda a história. Aí eu não acho legal. Mas, assim, brincar... Porque se eu brinco numa transmissão, eu dou direito para as pessoas que assistem brincarem comigo. Eu acho que essa é o ponto de partida e é o final da história. Você brinca, eu brinco e você brinca comigo. Eu faço na Copa do Mundo uma foto tirando uma onda ali do lado do Lewandowski, do Mbappé e do Messi, e aí eu faço a pose como se eu fizesse parte daquele time. O cara pode brincar comigo. Eu é que comecei a brincadeira. Aí o cara pode brincar comigo. Também não gostou, também foi embora, tá vendo? Pô, eu sou próximo, hein? Eu tô achando que eu vou embora, não tô fazendo sucesso. A gente tem que chamar o Toné. Clebão, meu amigo Clebão, de mais de 45 anos, está fazendo umas contas aqui, a gente está bem velhinho, Kleber. 79, 80, 80, vamos tirar menos, 43, velho. Melhorou. Ô, Kleber, bom, você começou em rádio, quer dizer, não era nem rádio, não era nem esporte, que eu me lembro bem lá na Rádio Globo. Eu cheguei quando ela ainda era Rádio Nacional, depois virou Globo Nacional, depois virou Rádio Globo, enfim. E a gente se cruzava nos corredores e tal. Então, eu, de certa forma, depois eu fiquei fora de rádio, porque eu fui tentar ser jogador de futebol fora do país. E aí, quando eu voltei, o Kleber já estava numa trajetória iniciada, tal. Acho que não como narrador, mas já estava no meio. Bom, Kleber, minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que a gente está no meio de muita vaidade, de muita inveja, de muitos tapetes puxados, de você confiar numa pessoa e a pessoa te trair por alguma razão, tudo ligado, eu estou falando, à profissão, né? Por causa da busca pelo poder, por estar em primeiro, por ser o primeiro, essas coisas todas. Especialmente narração, né? Quem é o primeiro? Quem é o primeiro da Globo? Quem é o primeiro não sei o quê? Quem que vai para a Copa? Quem não vai? Então, a gente sabe tudo isso. Como é que você fez ao longo da sua carreira, que foi uma carreira construída, eu diria, lindamente, né? Quer dizer, com muito fala né, Elinho? Não fala foi, não. Fala não. Você ainda está construindo, tudo bem. Mas como é que você lidou com esses problemas de relacionamento, sempre visando a sua, vamos dizer, integridade, você não fazer tantas concessões, porque a gente sabe que a gente tem que fazer às vezes. Você lançou mão de meditação, você teve que fazer terapia, você teve que conversar com muita gente da família, com amigos, para enfrentar essas situações mais amargas, entre aspas, não? Sinceramente, não. Não porque eu não ache que possa te ajudar, porque eu nunca senti necessidade. Eu tenho para mim que eu sou bem resolvido comigo mesmo. Eu sei das minhas qualidades, eu sei dos meus defeitos, eu sei das minhas impaciências, eu sei a hora que eu próprio tenho que falar assim, fica quieto. Às vezes eu sei que eu... Aí depois eu volto para casa e falo assim, pô, você falou para ficar quieto, por que você não ficou quieto? Entendeu? Eu tenho absoluta consciência disso. Então eu arrumei uma ou outra discussão. Mas assim, você falou de integridade e de concessão. Concessão você faz para conviver dentro de um ambiente que você não é o dono do ambiente. Você tem que viver num ambiente, então você tem que se adaptar ao ambiente. Integridade
Eu não tenho nenhuma dúvida da minha. Pode aparecer alguém que tenha, mas eu acho que vai ser difícil alguém dizer o Kleber fez tal coisa que me prejudicou. Se o cara disser que eu fiz alguma coisa que o prejudicou e eu admitir que possa ter prejudicado, eu vou imaginar que tenha sido uma coisa sem querer. Eu tenho na minha cabeça, eu fiz tal coisa que eu sabia que ia me beneficiar e ia prejudicar alguém. Eu não tenho no meu diário nenhuma situação dessa. Pode ser que alguém tenha, mas eu nunca agi desonestamente, nunca agi contra alguém para me beneficiar. E esse negócio de competição, de vaidade, eu acho que isso tem em qualquer setor de atividade. É pouco provável que algum de nós nunca tenha brigado com alguém da família. A gente briga com a mulher da gente, com a filha da gente. Então, imagina se você não vai ter uma questão ou outra na sua vida profissional. Mas eu sempre fui bem resolvido. Eu nunca tive dúvida de que se eu fizesse, vamos imaginar um campeonato que tenha 10 jogos, se eu fizesse 9 jogos, eu nunca tive dúvida que a final do campeonato ia ser feita pelo Galvão. Depois, com o tempo, as coisas foram se dividindo de uma maneira que ele ficou um tempo mais com seleção e Fórmula 1, aí a gente começou a narrar uma outra final. Eu acho que eu tenho um bom tanto de jogo grande na minha carreira, como o Luiz Roberto tem, então eu acho que isso foi se acomodando ao longo do tempo. Mas nós nunca tivemos dúvida que na Copa do Mundo o Galvão ia fazer os Jogos do Brasil, a abertura e a final. Nunca tivemos dúvida. Como nunca ninguém teve dúvida na Rádio Globo que o Osmar ia fazer, que na Bandeirantes o Fiore ia fazer, que na PAN e depois na Bandeirantes o Silvério ia fazer. E que na TV Bandeirantes o Luciano e o Silvio dividiam, mas tinha uma hora que era o Luciano. Isso é meio natural, entendeu? Então isso nunca me incomodou. Mas claro que eu vi gente fazendo coisas que eu não faria. Agora, acho que cada um tem a sua conta, né? Como diz o outro lá, põe na minha conta o que eu consumi. Então, eu acho que eu não consumi nada que tenha feito mal para ninguém, não. O Kleber, ainda nesses 30 anos assim, de longevidade ou mais que você já está narrando, o que mudou desde lá no início assim, da função do narrador? Porque a gente pode falar, por exemplo, o repórter de campo, hoje, em diversas competições, nem tem mais. O comentarista saiu um pouco a figura do jornalista e entrou mais o ex-jogador. O que aconteceu com o narrador, que você acha, nesse período todo? Ele se tornou mais participativo do que só de narrar o jogo, só da temperatura do jogo? O que você acha que aconteceu e o que você acha que vem lá para frente dessas novas mídias que a gente está vendo? Eu tendo a achar que essencialmente mudou pouco. Essencialmente. Eu fiz um podcast há algum tempo aí, quando eu estava fazendo o podcast lá no GE, hoje sim, acho que a 100ª edição, ou uma edição redonda assim, eu fiz o Luiz Roberto e o Galvão. E eu fiz essa pergunta para eles. E nós três, ao que eu me lembro, tivemos a mesma opinião. Essencialmente, eu acho que não mudou muita coisa. Porque por mais que o futebol tenha mudado, por mais que o público tenha mudado, por mais que o público seja um público, obviamente, mais novo, rejuvenescido, novas pessoas assistindo, eu acho assim que essencialmente, o fato de você de relatar o jogo, de tentar não sair muito do jogo, que você citou o Toné, o Alfredo Toné, que faz parte aqui da equipe e trabalhou muito tempo com a gente, o Toné sempre falou isso. O Toné uma vez escreveu um jogo para mim e mostrou umas 4, 5 linhas que eu estava absolutamente fora do jogo. Aí você fala para ele assim, mas o jogo não estava bom, Toné. Ele falou, então não piora o jogo. Se o jogo não está bom, não piora o jogo, tenta melhorar o jogo. Então, acho que nessa de relatar, de dizer o nome dos caras, e dizer o nome dos caras não é que eu não vou errar o nome do cara, eu vou errar o nome do cara, e você em casa também, de vez em quando, acha que foi o fulano que chutou no gol e não foi. Mas o meu erro é público, o teu erro é secreto. Então, acho que não mudou muito. Agora, tem uma mudança tecnológica, uma mudança de recursos, que essa é inquestionável e você não pode fugir. Quando você faz um jogo com 5 câmeras, você tem um volume de informação. Quando você faz um jogo com 15 câmeras, você tem outro tanto de informação. E aí você tem que lidar com esse mundo muito mais amplo de ângulos, informações, detalhes. Então, há algum tempo, a gente não via o técnico bebendo água, ou dando uma bronca, ou conversando com o banco. Hoje você vê tudo. Até por isso,
o repórter, em determinado momento, ele tem que sacar muito mais o que está acontecendo ali no jogo, porque vocês vão lembrar a frase do Silvio Luiz, quando saiu um gol, e o Flávio Prado era o repórter. Flávio Prado, o que só você viu? Hoje é muito difícil que só o repórter viu. Porque teve um dia que um repórter falou alguma coisa e o Silvio falou assim, pô, isso aí todo mundo viu, pô, estava na imagem. Entendeu? Então é um trabalho também mais difícil. No nosso caso, eu acho que é lidar mais com a tecnologia, com o volume de informações visuais, continuar pegando o ambiente do estádio, a importância do jogo, tentar, de uma maneira ou de outra, projetar alguma coisa do que pode acontecer naquele jogo, para o bem, para o mal, se está morno vai esquentar, se está fervendo a hora que alguém vai dar uma diminuída. Então, acho que não mudou muito nessa linha. E aquilo que a gente estava falando agora há pouco, há uma informalidade muito melhor. Houve um tempo que eu tomei uma bronca um dia porque eu dei uma risada no ar. Hoje a gente ri, brinca, sorri, conversa, faz uma brincadeira, uma piada, ou sei lá eu, é mais descontraído. Acho que essa informalidade passou a fazer parte mais da vida do narrador por necessidade, por estratégia, por percepção das empresas de que há necessidade de você ter um negócio mais leve do que simplesmente a descrição do lance e o grito de gol. Acho que é por aí. E você falou do comentarista. Eu acho que assim, o comentarista ex-jogador e o comentarista jornalista, eu acho que tem espaço para os dois. Algumas emissoras conseguem casar bem a dupla, jornalista e ex-atleta, porque eu acho que os dois têm ângulos interessantes e visões que podem acrescentar ao público. Talvez o grande enigma, o grande segredo, o grande desafio é o jornalista não querer se comportar como ex-jogador, para dizer que conhece tudo do vestiário, e o ex-jogador também entender que ele não pode falar para um mundo que só entenda quem participou desse mundo. Mas eu acho que hoje está muito mais próximo de um tom quase ideal. Nunca vai ser ideal, a gente sempre vai reclamar. De vez em quando eu e o Elinho trocamos uma mensagem, o Elinho não gosta de alguma coisa, eu finjo que eu não ouvi, mas, enfim, acho que está mais perto do ideal. Kleber, até sobre essa última resposta, eu sou meio anarquista, né? Tem que fazer uma pergunta para você, mas o Toné, depois qualquer coisa, você corta. Como diria a peça, anarquistas, graças a Deus. Né? Graças a Deus. E esse negócio que você falou que tem que ter comentarista, jornalista e ex-jogador que podem conviver bem, avisa a Globo, tá? Avisa que o pessoal lá parece que não sabe mais isso. Mas o Sport TV sabe, né, Luiz Carlos? Por enquanto. Por enquanto. Não, por enquanto já é por sua conta. O fato é que sabe. O Maurício já foi. Sim, mas o Lito comentou Fórmula 1 um monte de tempo e às vezes com o piloto. O Noriega, que saiu, comentou o jogo um monte de tempo com o Ricardinho. O Led comenta o jogo com o Pedrinho. Agora, o que vai ser, eu não sei. A aberta eu reconheço. A aberta está dando mais espaço para ex-atletas. Até porque na Fórmula 1, se botar um piloto correndo para comentar, não vai dar, viu, Kleber? Mas como é que é? Se botar um piloto correndo para comentar durante a corrida, não vai dar certo, mas seria sensacional. Aliás, já tem, né, o rádio na Fórmula 1. Nem jogador jogando para comentar, né? É verdade. Mas eu acho que as duas podem se completar, mas algumas pessoas parecem que acham que só tem um lado. Mas estou me defendendo a minha classe, né? Estou sendo... Olha, duas perguntinhas então. A primeira vai ser fácil. Hoje sim. Kleber, finalmente você vai poder anunciar agora para que time você torce. E a outra, já que essa aí você vai responder curtinho. Quando eu saí da PAN em 2016, uma das descobertas que eu fiz depois de uns 6 meses, quando caiu a ficha, é que havia vida fora da Jovem Pan. Você já percebeu se há vida fora da Globo? Em relação ao time, Luiz Carlos, eu acho que não tem nenhum problema um jornalista divulgar o time que ele torce. Da mesma maneira que você tem os ex-atletas que às vezes nem torcem para o time que ele jogou, muitas vezes torcem para os times onde eles fizeram uma carreira mais longa, mas eles ficam meio marcados pela torcida, né? A torcida sabe que o fulano de tal foi um ídolo de time tal, e às vezes o outro torcedor acha que ele vai sempre puxar a bola para o time dele. Eu conheço vários grandes jornalistas que dizem para que time que eles torcem. Eu conheço outros tantos que não dizem para que time que ele torce. A pena é que
isso é dada uma importância para isso, e eu acredito que não tem essa importância. Não tem essa importância. Eu não falo para que time que eu torço, e muita gente crava que eu torço para o time tal, e eu, pessoalmente, já ouvi de torcedores na rua falar que eu torço para os 4 times de São Paulo. Eu já fui para o Rio e o cara fala assim, você é Vasco, você é Flamengo, você é Botafogo, você tem cara de tricolor. Isso, para mim, eu acho que é um prêmio. Mas muita gente crava que eu torço para o time tal. Mas eu não vejo relevância nenhuma nisso, porque muita gente não compreende você ter um time e trabalhar de modo isento. Em relação à vida, claro que tem vida. Claro que tem vida. Eu me lembro há muito tempo, assim, quando começou a diminuir, por exemplo, o mercado do Rio, e todo mundo falava assim, pô, se o cara que sair da TV Globo no Rio vai ter dificuldade em trabalhar. E aí você percebe, jornal fecha, não tem mais jornal impresso, a TV que tinha uma sede no Rio não tem mais, e em São Paulo a mesma coisa, e no Brasil inteiro a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, repetindo, nós temos isso aqui que nós estamos fazendo. Nós temos um canal de YouTube, nós temos o streaming, nós temos o Instagram, o cara que faz programa no Twitter, nós temos os sites. Eu acho que é a vida. Como é a vida, eu acho que vai ser boa, porque a vida é boa, a vida é bela, já disse Roberto Benigni no filme. Então, a vida é boa, a vida é bela. Agora, é uma outra vida. Eu ainda não tenho a noção exata, porque, assim, penso que, felizmente, aconteceram algumas coisas comigo muito rapidamente. 10 dias depois de ter saído, eu estava fazendo a final do Campeonato Paulista na TV Record. No mesmo período, eu estava me acertando para fazer jogo da Copa do Brasil no Prime. Então, ficou uma coisa muito rápida, entendeu? Mas agora é que eu vou entender como é a vida. Mas que há vida, obviamente, há vida. Ô, Kleber, você tocou num ponto aí essencial, que era a minha próxima pergunta. 10 dias depois de sair da Globo, você fez a primeira final do Campeonato Paulista na Record. O Ibope foi enfático, 18 pontos para a Record, 11 pontos para a Globo. Como é que você sentiu isso? Como é que isso funcionou na tua cabeça? Porque, logicamente, 10 dias antes você estava magoado, você estava machucado. E, de repente, você tem essa consagração. Como é que isso funcionou na tua cabeça? Primeiro, Lito, sem mentira mesmo, sem brincadeira, eu não fiquei magoado, nem chateado, nem nada. É lógico que eu não queria sair. Eu tenho dito para todo mundo que eu queria me aposentar lá, que eu achei que eu fosse me aposentar lá. Né? Eu fiz esse mês 44 anos de carreira. 41 anos eu passei, 6 na rádio e 35 na TV Globo. Então, lógico que a minha projeção era, vou trabalhar lá mais alguns anos e vou me aposentar lá. Mas, assim, eu não fiquei em casa com a cabeça embaixo das cobertas, eu não chorei, eu não abri o armário, olhei o uniforme da TV Globo e falei, não estou mais usando esse uniforme. Não fiz nada disso, mesmo. Não entrei em depressão, não fiquei enjoado, não fiz nada. Porque eu acho que eu não fiz nada de errado para sair, entendeu? Me deram como justificativa uma questão orçamentária lá e beleza. Agora, eu tive dúvida em relação a topar fazer os 2 jogos do Campeonato Paulista. Eu imagino que eu topei, porque assim, conversando com as pessoas, e aí comigo mesmo, falei, peraí, eu tenho o Campeonato Paulista pra caramba na minha carreira. Fiquei sabendo que essa foi a 19ª decisão de Campeonato Paulista que eu fiz. Então, de um jeito ou de outro, pelas circunstâncias, eu acabei tendo a minha voz, as minhas transmissões ligadas a grandes decisões de Campeonato Paulista, que sempre deram ótimos números de audiência. Então, eu falei, eu vou pegar essa. E na hora da negociação, e daqui depois, o que a gente faz depois? Vamos pensar nos 2 jogos e vamos fazer. A audiência foi ótima, você fazer um jogo. Qualquer programa que bata de frente com qualquer horário que tenha a competição com a TV Globo, é muito difícil ganhar a audiência da TV Globo. Eu acho que o jogo ganharia comigo ou semigo, como eu diria o português correto. Eu acho que ganharia. Mas acho que teve um número bem expressivo. Os 2 jogos
chegaram a dar pico de 20, 21 pontos, que é uma audiência que fora da TV Globo é muito rara de ser obtida. A média foi muito boa, média de bola rolando chegou a dar 18, 19, a média da transmissão inteira, com meia hora antes e na final meia hora depois, chegou a dar quase 16, então a média foi muito boa. E acho que a minha ida para lá, o convite que eles fizeram para que eu transmitisse, agitou, fez um movimento, entendeu? Não sei o quanto eu acrescentei em pontos de audiência, mas acho que ajudou a fazer um movimento, a agitar a final, agitar os 2 jogos. E também me ajudou, se eu não fiquei, como eu não fiquei mesmo chateado, deprimido, nada disso, acho que ajudou a ser mais rápido ainda o processo, porque eu tive que rapidamente mudar, olhar para a camiseta e ver que era um outro logo, que na hora de dar a deixa eu tinha que falar outro nome, que eu tinha outros companheiros, alguns que eu já conhecia, outros que eu estava conhecendo, fui muito bem recebido. Então, acho que tudo isso ajudou. Esse negócio da vida do Luiz Carlos Quartarolo é assim, ela começou a girar rápido, entendeu? A vida girou rápido. Você chegou no autódromo para fazer a corrida e já tinha treino, então não deu tempo de você ver se estava frio ou estava calor. Vai lá e fazer o treino. Bom, Kleber, estou vendo aí atrás de você que você não botou a viola no saco, né? Mas é só essa viola aí, Amalfio. Uma vez eu falei, vou aprender violão. Aí, professor era músico, aí começamos a aprender. Aí eu vi que a mão direita era ruim, a mão esquerda era um pouco ruim. Aí eu ganhei esse violão da minha mulher e tal. Eu gosto de violão. Acho que o violão não gosta muito de mim, mas ele faz um cenário bonito pra caramba. Faz bonito. Então, me perdoe, eu queria te fazer uma pergunta óbvia, que essas perguntas de botequim mesmo, né? Todos nós aqui somos do rádio, né? Ficamos com o radinho no ouvido, ou então eu que dormia com meu irmão tinha que botar o radinho embaixo do travesseiro para ficar ouvindo, para não perturbar meu irmão, que ele era maior que eu, e me batia. Mas hoje não bate mais porque eu fiquei maior que ele. Mas quais são os caras que faziam você ficar com o ouvido ligado no radinho e depois vidrado na tela? Eu também, até hoje eu durmo com o rádio ligado. Até hoje. Às vezes dá para dormir com o rádio ligado, você está sozinho, às vezes precisa botar fone, né? Se eu ligo o rádio, minha mulher uma hora fala assim, agora você pode botar o fone? Aí você bota o fone para ela não ficar ouvindo, mas radinho embaixo do travesseiro, muito. Então, o meu pai trabalhava na Rádio Bandeirantes, né? Então, por consequência, eu tinha uma ligação muito maior com ela, Rádio Bandeirantes. Eu, com 7, 8 anos, ia lá toda semana com ele, um dia da semana, fim de semana, normalmente. Então, eu olhava, via, conhecia, via o estúdio, via o controle geral, a redação, a sala dele e tal. Então, eu ouvi muito a Rádio Bandeirantes. E eu nunca fui só de ouvir futebol. Eu gostava de ouvir programação, ouvia os programas, né? Até tenho um conhecimento bem razoável da história dos programas. Quando comecei a trabalhar, como disse o Elinho, eu comecei a trabalhar na artística, no departamento artístico do rádio, então eu me interessei mesmo pela programação, pelos comunicadores, pela produção, pela maneira como você fazia uma seleção musical, escrevia uma notícia, bolava um programa, uma atração, arrumava um entrevistado. Acho que isso tudo foi muito legal. Aí, quando eu comecei a gostar de futebol, foi na Copa do Mundo de 70. E aí, lógico que a voz que ficou mais marcada na Copa do Mundo de 70 foi a do Geraldo Zé de Almeida. Aí, depois disso, eu comecei a ouvir um monte de coisa. Ouvi muito o Walter Abrão na Tupi. Adorava ver os VTs do Luiz Noriega, do Zé Carlos Cicarelli e do Orlando Duarte na TV Cultura. Passei a ser um telespectador assíduo das segundas à noite do Mesa Redonda, Futebol é com 11, com aquele time que nós falamos. Descobri o programa que a Gazeta tinha às 11 horas da manhã, 11 da manhã, o Disparada no Esporte, que era o mesmo pessoal fazendo programa de rádio e eu via todo dia. Os narradores, eu achava a equipe da Bandeirantes brilhante, assim, o Enio Rodrigues, o Flávio Araújo, e claro, o Fiore Giliotti é uma marca, o Fiore Giliotti é uma coisa, assim, além narrador de futebol, né? É um poeta, era um cara que tinha um poder de comunicação, bolava umas paradas que... Acho que até hoje é da série. Eu sei que hoje, você vai lá, apita o árbitro, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Para alguns vai parecer uma coisa muito antiga.
Mas ainda tem um espetáculo que você vai ver, ainda abre a cortina e entra lá o Chico Buarque para cantar, entra o Dan Stubach para fazer uma peça. E eu ouvi muita gente, eu comecei a ouvir muita gente. Quando eu comecei a trabalhar na Rádio Tupi, eu era rádio escuta, então eu ficava ouvindo o Haroldo Fernandes e o Joseval Peixoto, que eram naquele instante os dois narradores que dividiam as transmissões da Tupi. E eu fazia jogo de Seu Maravilha, estava chegando do interior para fazer radiodifusora. Então tem um monte de gente que eu acho legal. O Silvério depois estabeleceu um padrão de transmissão técnica muito legal. Na televisão, eu já falei do Walter, do pessoal da cultura, aí vem para mim o trio que transformou, eles fizeram a base do que nós fazemos hoje, cada um no seu estilo, que são o Silvio Luiz, o Luciano do Vale e o Galvão Bueno. Se eu tiver que escolher um que eu digo, puta, quando eu crescer eu quero ser que nem ele, e eu já tinha 20 anos de idade, é o Osmar. O Osmar no rádio, assim, o Osmar no rádio absurdo. É quase Pelé. O Osmar na TV, eu acho que ia ser mais do que ele chegou a ser. Porque o Osmar já começou a fazer na televisão, nos tempos de TV Record, de TV Manchete, ele começou a fazer muito mais um estilo Osmar Santos, que provavelmente teria uma repercussão muito maior se ele não tivesse sofrido um acidente. Mas para escolher um, eu acho que é o Osmar, porque o Osmar conseguiu juntar tudo, né? A transmissão, a vibração, a graça, e o Osmar foi marcante também no além futebol. O Osmar conseguiu se colocar num nível em determinado momento como um dos grandes comunicadores do Brasil, independentemente da área. Microfone fechado. Microfone fechado. Agora sim. Vocês estão vendo como quando abre o microfone a gente tende a errar, né? Pois é. Eu queria saber de você, Kleber, todo profissional, quando passa um tempo muito grande numa empresa, e aí não vai só do jornalista, não vai só do narrador, ele tende a passar por uma acomodação, entrar numa zona de conforto. Agora que você já deve ter olhado para trás, para esse período, essas décadas da Globo, eu queria saber de você, primeiro, se você viu isso na sua trajetória ou não, e em relação ao futuro, quer dizer, como é que o Kleber agora está em relação ao que vem pela frente, já passando Record, passando Prime, até em termos de estilo, de condição de trabalho, etc. E uma segunda pergunta, você falou da questão da hierarquia dos narradores nas emissoras, então alguns eventos tinham o Galvão, o Luciano, quem quer que seja, mas você também teve certamente o privilégio de narrar muitos deles, a gente lembra de vários. Queria saber de você se algum deles te deu um orgulho especial por tudo, pela narração, pelo momento, por ter sido parte. Na questão da acomodação, é uma pergunta interessante. Talvez até inconscientemente isso possa acontecer com todo mundo, né? Mas, assim, não sei se é acomodação, porque aconteceram algumas coisas comigo na Globo que foram muito legais, exatamente para evitar esse tipo de, mesmo que inconsciente, sentimento. Então, por exemplo, eu cheguei lá para fazer o Globo Esporte em São José dos Campos. Por necessidade, como tinha só um apresentador em São Paulo, e esse apresentador, o Sérgio Everton, ia para o Rio no fim de semana, eu fui trazido para São Paulo, trabalhando em São José, eu vinha para São Paulo fazer intervalo de jogo e bloco local, dividia com o Oliveira Andrade o bloco local do Esporte Espetacular. Então já é uma coisa diferente. Mas eu estou no começo. Aí eu venho para São Paulo, saio de São José e fico em São Paulo, na rede e tal. O Luiz Alfredo sai da Globo. Passamos a ser Oliveira, Galvão e eu. Aí vem a Copa do Mundo de 90. Aí eu começo a apresentar o Globo Esporte. Aí vem depois o Carnaval, que já te obriga a ter um outro tom, um outro papo, uma outra pesquisa, um outro assunto. Depois veio o Arena Sport TV, que começou no começo dos anos 2000, 2003, um programa diário, de segunda a sexta,
quase 2 horas todo dia, 1h30, 2 dias, 2 horas, 3 dias da semana, em que você teve que desenvolver uma coisa que eu sempre gostei, essa história de apresentar, de botar vocês para falar, de aproveitar uma coisa que você disse para jogar para o Lito, para que haja um debate, ou para que haja uma pluralidade de opiniões, eu sempre gostei disso. Então, eu precisei me aprimorar, melhorar nisso. Aí, ao mesmo tempo, lá na TV, os caras falavam assim, pô, você está fazendo arena no jogo. Está muito falado o jogo. Então, eu já tive que ficar esperto para tentar diminuir essa influência, para separar bem os produtos. Aí eu vou fazer o SPTV, participar de bloco de esporte no SP, no Jornal da Globo, quando teve apresentador. Então, eu acho que as coisas foram aparecendo e eu tenho para mim uma satisfação minha que quase nada que eu fiz só 1, 2 vezes. Foram pelo menos 2, 3 anos fazendo alguma coisa. Então, Carnaval eu fiz mais de 15, programa eu fiz quase 10, o Globo Esporte eu fiz quase 5, e narrando fiquei 30 e tantos anos narrando. Entendeu? Então, eu acho assim, mas é bem possível que você... Pô, eu sei que quarta tem um jogo, domingo eu tenho um jogo, mas, ao mesmo tempo, você tem uma renovação de equipe, você tem uma cobrança, e não é uma cobrança assim insana, muita gente acha que é uma cobrança insana, que na Globo você não pode falar nada, que tudo que você fala alguém te dá, não tem isso, né? Não tem isso. Mas você acaba se cobrando pela qualidade da transmissão, pela audiência, porque um dia você fez uma ruim, tomou uma dura, e na outra você quer fazer mais legal. Então, acho que teve... se teve algum momento assim de acomodação, acho que foi meio irracional, foi meio assim, sem querer, né? E na questão de jogos, você perguntou de jogos legais, né? Acho que a gente faz um monte de jogo legal. Assim, e há de se dividir o jogo que é legal para mim e o jogo que é legal para quem viu, para quem vê, para quem guarda o jogo. Eu passei a entender, de uns tempos para cá, que muitos telespectadores têm algumas partidas, algumas transmissões, algumas frases que entram para a história do cara, entendeu? Então, para o corintiano, o Olha o Romarinho é mais falado do que o gol do Emerson, que valeu o 2-0 e o título da Libertadores, entendeu? Se o Praz fizer o Palmeiras é campeão na final de 2015 da Copa do Brasil, o Praz me falou que um torcedor tatuou a frase no braço, porque para ele aquele momento foi o momento do título. E para mim, por exemplo, eu fazer as 3 finais de Libertadores, 11, 12 e 13, eu acho que foram finais bem transmitidas, com resultados legais. Os times brasileiros foram campeões, o Santos, o Corinthians e o Atlético, então foram legais. A corrida do Barrichello, essa ficou marcada aí, porque, independentemente de ter sido bom ou de ter sido ruim, ficou marcada, marcou de alguma maneira, entendeu? E tem aquele jogo que você faz e só você acha que foi bom. O resultado é legal, mas não é marcante. Sei lá, Palmeiras e Flamengo agora na Supercopa, eu acho que eu fiz legal. A primeira final da Copa do Brasil do ano passado, acho que eu fiz legal. Na Copa do Mundo, o jogo, a semifinal de 98, França e Croácia, eu gosto dela. A de 2006, Alemanha e Itália, eu achei legal. O jogo Uruguai e Gana, que era uma briga para ver quem ia para a semifinal em 2010, acho que eu fiz uma transmissão bacana. A luta de boxe, eu fiz algumas lutas de boxe que eu saía e falava assim, narrei bem essa luta. Peguei os golpes, peguei descrevi, entendeu? Acho que é meio assim. Tem algumas que ficam marcadas para todo mundo, algumas ficam marcadas especialmente para um torcedor, e tem aquelas que você se sente feliz por ter feito um trabalho que você avalia como bom. Clebão, o seguinte, nós dois somos apaixonados por rádio, e o nosso início... Eu também. Ele está... Pois é, sim, claro. E o nosso início está muito associado ao rádio, né? No meu caso, Kleber, o rádio me deu agilidade para várias coisas, mas não só na profissão, para a vida. Eu aprendi muita coisa sendo a partir daquela agilidade que a gente tinha dentro do carro da rádio para falar de trânsito, por exemplo, né? Eu improviso. Acho que todos nós passamos por isso, quem trabalhou em rádio. Quando você vai para a televisão, como você falou, você narrou futebol, você narrou Fórmula 1, você narrou pugilismo, você narrou carnaval e outras
coisas mais. E essas participações em jornais, o JN mais sério, o Jornal da Globo, outro estilo, enfim. Esse mosaico, essa sua versatilidade, ela está diretamente associada à sua passagem pelo rádio, à sua, vamos dizer, intimidade com o rádio, inclusive por causa do seu pai, do trabalho que ele fazia. Eu queria que você colocasse o rádio na sua vida profissional e talvez pessoal. O rádio, em primeiro lugar, o rádio é assim, quando a gente fala que a gente é apaixonado por rádio, a gente gosta de rádio, é do veículo como um todo, né? Eu ouço rádio até hoje muito, né? Outro dia eu falei no programa do Flavinho Rico, no R7, que eu ouvia um programa da Rádio Gaúcha, que é meia-noite, chama Esporte Companhia, o Rafael Collin apresenta. Pô, ele me mandou mensagem, pô, fiquei feliz, tal. Porque eu ouço mesmo, eu gosto de ouvir. É claro que hoje você escolhe mais ou menos o que você ouve, mas eu ouço muito. Como a minha origem não é no esporte, dentro do rádio, até hoje eu fico ouvindo as emissoras que eu mais gosto e fico fazendo programação para elas. Olha que maluco. Pô, eu fazia um programa aqui, esse programa aqui eu manteria, aqui eu criaria um programa assim, ali eu queria fazer um programa desse jeito aqui, tal hora, eu fico fazendo essas coisas. Acho que o profissional de rádio, acho que mudou um pouco, né, Linho? Mas é isso mesmo. Por exemplo, a primeira vez que eu ouvi, eu estava indo para a Rádio Globo e estava com o rádio ligado, e começando daquela mudada de estação, eu parei na Rádio Jovem Pan. Isso devia ser começo dos anos 80. E quando eu ouvi a PAN fazer um boletim do fechamento da Bolsa de Valores de São Paulo, eu achei aquilo tão diferente, né? Porque não tinha esse tipo de... E aí, eu não conheci o Fernando Vieira de Mello, o Quartarolo deve ter conhecido, e dizem que é um gênio do rádio. Dizem não, né? Então, a sacada de que aquilo interessa ao público, àquele público, ao público dele, e hoje não há veículo de comunicação que não diga como fechou a Bolsa de Valores. Então, acho que isso é uma... Agora, mudou porque diminuiu... O rádio legal para mim é aquele rádio que tem uma programação eclética, uma programação que tem um pouco de tudo. Claro que hoje é muito pouco provável que, tirando o FM que tiver esse perfil, é muito pouco provável que você vai fazer um programa de rádio hoje e vai dizer, bom, agora nós vamos ouvir Roberto Carlos cantando dele Erasmo. Olha, acho que não cabe mais, mas o FM ainda tem, e as rádios mais ouvidas no FM ainda são as rádios musicais. Mas acho que quando você vai fazer um programa, e aí a gente vai pensar muito no perfil de emissoras que a gente ouve, sei lá, a Band News, a CBN, a própria Bandeirantes, a PAN, não é uma rádio de tocar música há muito tempo, é uma rádio que tem outro tipo de... E agora, diminuir um pouquinho a valorização do produtor, o tipo de produção. No meu tempo, cada programa tinha a sua equipe de produção, e não era um cara, eram 2, 3 caras produzindo. Então, é evidente que você tinha um conteúdo muito mais pensado, pesquisado, elaborado, independentemente de você achar que o programa era bom ou ruim. Mas ele dá mesmo uma agilidade, uma capacidade de improviso, aquela história de que hoje tem em todo lugar, de você botar alguém pelo telefone e o cara no telefone entrar e você fazer uma entrevista, tudo isso é legal. Agora, e no meu caso, eu não fui um grande... por muito tempo, eu não fui cara de falar em rádio. Eu fiz lá um ano e meio como repórter da Rádio Globo, trabalhando na artística. Então, eu não sou um cara de microfone com uma formação 100% rádio. A minha formação de rádio é a formação de uma maneira geral, de programação, de conceito de programação. Sabe onde eu descobri que eu desenvolvi muito bem esse negócio de falar um pouquinho de tudo, de exercitar improviso? Na TV Gazeta. Na TV Gazeta, que a TV Gazeta tinha lá o nosso jornal que a gente apresentava, sei lá, tinha 40 minutos de produção. E de vez em quando você tinha 25 minutos de produção de VT, de reportagem, e tinha 15 minutos que a gente tinha que preencher conversando entre nós. Eu apresentei um programa na Gazeta que chamava Sábado Esporte, começava às 3 da tarde e acabava às 8 da noite. Você imagina, um programa de 5 horas de esporte, numa televisão que não tinha recursos para você fazer um super programa, super produzido, mas os caras eram super dedicados. Então você fazia entrevistas
com modalidades que não eram populares. Você tinha, naquela oportunidade, a chance de botar compacto de jogo. Você fazia um pré-rodada, como uma mesinha redonda. E às vezes as coisas não saíam, não davam certo, alguma coisa, aí o cara falava a você, pô, segura aí que não deu certo. O que acontece hoje na TV Globo e em qualquer outra TV, de vez em quando, pô, travou aqui, segura aí para mim. Pô, sabe, chama o Elinho, não chama não. Aí você tem que se virar. Eu acho que isso me deu um pouquinho de cancha. Mas acho que tem muito de pessoa para pessoa, né? Tem cara que tem esse dom, tem cara que tem menos o dom. Mas acho que o rádio ajuda muito nessa agilidade de raciocínio e de execução. Você sabe qual a diferença entre o casamento e a prisão? Não sei, mas não vem coisa boa. O detento joga bola. Não, casado eu também jogo bola. Eu prefiro ser casado. Eu prefiro ser casado e jogar uma bolinha. Você é feliz. Mas tá jogando bola ainda, Kleber? Você falou aí da pelada. Eu lembro você jogando a pelada com a gente ali. Era um atacante meio parado ali na área, né? Fazedor de gols, mas meio parado na área. Vai cair a linha dele daqui a pouco. A conexão dele. Não, esse negócio de parada é o seguinte: depende do jogo, né? Mas você percebeu a frase? Fazia gol. Fazia. Tem que ser honesto nessa situação. Fazia gol. Assim, eu nunca fui um corredor. É o Romário. Nunca fui. Então, eu não queria fazer comparações, entendeu, Quartarolo? Levantaram a bola. Eu acho que era mais para finase, não era? Cano, vai, tudo bem. Ô, Toné, vai tirando os caras aí, Toné. Os caras já estão falando bobagem aqui, Toné. Vai tirando, vai desconectar. Aê, boa, Toné! Não, deixa ele voltar, Toné, deixa ele voltar. Ele foi só descontraído. Não, assim, eu acho que eu jogo direito. Não sou craque, longe disso. Não sou habilidoso, não sou cara da... Mas acho que eu jogo direitinho. Eu gosto do jogo mais... O que mais me dá bronca é quando o cara erra a ideia do jogo, a decisão tomada. Mas assim, aí cada um me contaram uma história de um técnico brasileiro que foi dirigir um time grande, famoso, aí na hora de um treino o cara dominou a bola e meteu na direita. Ele parou o treino e falou assim, mas por que você não meteu na esquerda? Ele falou, porque eu não quis, pô. Eu que tô com a bola, eu que sou o cara, eu que sou o jogador, eu quis meter ali. Como assim? Por que eu não meti na esquerda? Porque eu achei que a direita era melhor, entendeu? Se você não gostou desse vídeo, como diz um amigo meu, você tá maluco. Só pode. Kleber é muito bom de narração, de opinião, de resenha. Até ele é engraçado, né? Às vezes ele é engraçadão, Obrigado, Kleber, pela sua participação. Deixou o franguinho ainda mais saboroso. Acho que é essa a palavra. Esse franguinho fritinho, crocante, ficou demais contigo. Muito obrigado mesmo. E para reforçar, se inscreve no nosso canal, copia esse link e manda para todo mundo, avisa, o Kleber tava no franguinho, e foi demais, e foi mesmo, você não vai estar mentindo. Aciona o sininho para receber as notificações, para você não perder nenhum vídeo como o de hoje, tá certo? Muitíssimo obrigado, a gente se vê na semana que vem. E aquele cara chato que bate na porta na hora do orgasmo. Não sei. Vai pro ar, Quartarolo. Eu não sei, Quartarolo, porque agora, então, eu vou deixar sempre a porta aberta. As consequências serão piores. Eu não sei se vai para o ar, mas eu vi uma entrevista uma vez do Vampeta falando do negócio da pelada do jogador ruim. Aí ele estava dirigindo o Grêmio Osasco. Ele chegou para o lateral esquerdo e falou, olha, é o seguinte, você pega a bola, dribla o zagueiro e cruza na área. Fala, pô, professor, se eu soubesse fazer isso, eu não estava no Grêmio Osasco. Que a história velha, a história velhíssima do Pitico, né? Do Pitico no Santos. O Pitico vai renovar contrato, pede 10 mil. O Santos oferece 4 mil. E o Pitico aceita. Aí vai jogar Santos e Bayern de Munique. 1-0 para o Bayern de Munique. Diz que o Pepe chama o Pitico, fala, Pitico, entra lá, pega aquele 5 lá do Bayern, não deixa ele se mexer, marca ele, tira o espaço e se liberar, você vai para a área e faz o gol de empate. O Pitico, Pepe, o 5 do Bayern de Munique é o Beckenbauer. Tá 1-0 para os caras. Por 4 mil, seu Pepe. Tudo isso por 4 mil, seu Macia.
Chama assim, o senhor quer que eu marque o Beckenbauer e ainda faça o gol de empate por 4? Deve ser folclore, mas é bom. Boa. Que é outra do cara do rádio, né? Ô, Lito, quanto você quer para vir aqui para minha rádio? Eu quero 20 mil. O cara falou, porra, tenho 2. Ele falou, aceito. Mas legal. Ó, foi bem legal, bem bacana encontrar todos vocês, conversar. Espero que tenha sido legal mesmo para nós, para vocês, para quem assistiu. Foi bom. E que a gente faça outros. O Jota foi melhor, mas foi bom. Como é que é? O Jota foi melhor, mas foi bom. Mas é natural. Tem mais rodagem, mais experiência. Cada um tem seu estilo, né? O Amalfi vai armar um franguinho lá no Galeta Dourada. Vai te dar a data para você ir lá almoçar com a gente. Bora. Franguinho sempre é bom. Nenhum de vocês vai dar o canto do galo para encerrar o programa, não, né? É o narrador. É o narrador. Não, olha, é a tarefa do convidado. Fica para o próximo episódio. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.